Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre hiperplasia endometrial cística e piometra em cadelas. Trabalho apresentado por eu, Rafaela, Milena, Cíntia, Rebeca e Thalita. Bom, primeiro vamos às considerações iniciais, né? Esse complexo, né, essa doença, ela comete um grande número de cadelas que não são castradas. E, assim, é caso rotineiro nas clínicas veterinárias. E esse complexo, ele está ligado diretamente com os hormônios do ciclo estral. Quando a cadela ela atinge a maturidade canina, né, ela, assim, vira adulta, ela dá início ao ciclo estral, que é mediado pelos seguintes hormônios, principalmente por eles, né, não só eles, mas principalmente eles. GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai liberar FSH e LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante, né, responsável pelo desenvolvimento dos folículos. E o LH é um hormônio luteinizante que vai luteinizar o folículo maduro, transformar ele em corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai ser responsável pela secreção de progesterona, que é um hormônio muito importante na fisiopatogenia dessa doença. E FSH e LH também são responsáveis pela liberação de estrógeno, que é o hormônio responsável pelas características do cio, né, que vai fazer as alterações corporais ali nessa fase e tudo mais. Cadelas de pequeno porte costumam atingir essa maturidade canina próximo dos 6 ou 10 meses, e cadelas de grande porte atingem essa maturidade próximo dos 18 e 24 meses. Bom, então vamos falar de ciclo estral, né? De uma forma bem básica, mas é preciso a gente pelo menos dar uma pincelada aqui para entender a fisiopatogenia da doença. Bom, a gente tem a fase de anestro. Nas cadelas, essa fase é uma fase obrigatória, que tem duração média de aproximadamente 4 meses. É assim, a fase mais longa do ciclo estral da cadela. Nessa fase, os ovários eles estão pequenos, o útero também está pequeno. Depois dessa fase, ela chega na fase de proestro, que é a fase que antecede o cio, né? Nessa fase, a gente tem um aumento de estrógeno. Os folículos, eles começam a crescer, devido também à ação do FSH que vai estimular esses folículos, né? Nessa fase, as cadelas, elas apresentam sangramento, é normal, né? E nessa fase também elas começam a ter uma atração ao macho, elas começam, por exemplo, a montar no macho ou montar numa fêmea, mas ela não se deixa ser montada. Após essa fase, ela chega na fase de estro, na fase de estro, né? Onde o estrógeno ele induz um pico de LH, né? Esse aumento de estrógeno que ele vai induzir o pico de LH. E esse LH vai ser responsável pela ovulação. Então, aqueles folículos que estavam se desenvolvendo, né? O folículo maduro, ele vai ovular e vai ser luteinizado. Com essa luteinização vai se formar os corpos lúteos, né? O corpo lúteo, que é responsável por secretar progesterona. Nessa fase, a cadela ela é receptiva ao macho, né? Ela aceita a monta. A gente tem aí um edemaciamento da vulva, né? O muco ele é mais líquido, um pouco mais elástico, né? Fase de cio propriamente dita. E após essa fase, ela entra na fase de estro, que é uma fase extremamente importante. Então prestem atenção. Essa fase ela dura cerca de 2 meses, aproximadamente, né? Nessa fase a fêmea ela não aceita mais a monta. Alguns autores dizem que ocorre uma diminuição da imunidade uterina, e é nessa fase que a gente tem predominância de progesterona, que a progesterona está lá no pico, é onde a gente mais tem progesterona. E a progesterona é responsável por algumas características na fêmea também, como, por exemplo, diminui a atividade de contração do miométrio, ela fecha a cérvix, né? Esse hormônio é aquele hormônio que predomina na fase de gestação. Então, ela vai preparar o corpo como se a fêmea fosse ser uma gestante, né? Então, aí fecha a cérvix e tudo mais. Tá bom, então vamos lá. O que são essas doenças, né? O que é a hiperplasia endometrial cística? O que é a piometra? Essas doenças, essas patologias, são resultado de uma resposta exagerada e anormal do endométrio a uma exposição crônica e repetida de progesterona. Então vamos lá. Vamos separar primeiro as palavras. O que significa hiperplasia?
Hiperplasia é um aumento benigno de um tecido devido a uma multiplicação de células que o compõem. Ou seja, hiperplasia vai ser o aumento de tecido. E o que é o endométrio? O endométrio é a parede que reveste a parte interna do útero, né? E o endométrio ele é sensível à variação hormonal. Então, ele pode aumentar ou diminuir seu tamanho de acordo com os hormônios, de acordo com a secreção de fluidos. Ele consegue ter essa flexibilidade. E um cisto é um nódulo que pode estar cheio de ar, de líquido, de pus ou algum outro fluido. Então, em suma, a hiperplasia endometrial cística é um aumento exagerado do miométrio, aliás, do endométrio, perdão, em resposta a uma exposição contínua de progesterona. E com isso se formam cistos e acumula-se líquido no fluido, no corpo uterino, no lúmen uterino. Então, a hiperplasia endometrial cística vai causar um aumento exagerado do endométrio, né, do útero, e também vai acumular líquido no lúmen uterino. Aqui a gente tem algumas fotos, né, de como é que fica. Olha, aqui a gente pode perceber, né, vários cistos, né, e eles são repletos de líquido. Então, daí a gente tem a piometra. O que é a piometra? A piometra é uma infecção supurativa do útero, ou seja, é uma infecção que tem bastante pus que acumula na cavidade uterina. E o desenvolvimento da piometra, ele é precedido pela hiperplasia endometrial cística. Por quê? Porque é na hiperplasia endometrial cística que a gente vai ter o aumento do útero, que vai começar a secretar líquido lá dentro, e isso vai predispor a piometra, né, que é o acúmulo de pus na cavidade uterina. E uma vez que essa patologia está presente no corpo do animal, esse pus ele pode infectar não só o próprio útero, como também demais órgãos do corpo, né? Contagiando o sangue ali, pode disseminar para o sangue e causar algumas outras complicações. Aqui a gente trouxe uma foto de um útero normal, para comparação mesmo em um útero com piometra, né? Dá pra gente ver o tanto que aumenta de tamanho, né? É bem absurdo mesmo. Bom, na piometra a gente tem dois tipos. A gente tem a piometra de cérvix fechada e a piometra de cérvix aberta. Primeiro vamos falar da de cérvix fechada. A de cérvix fechada é a mais preocupante e é a forma da doença mais grave. Por quê? Porque aquela secreção purulenta, ela fica retida dentro do útero e faz ele aumentar de tamanho. Então vai secretando líquido e o útero vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e tem até o risco de ruptura. Por quê? Porque a cérvix está fechada, então não tem para onde esse líquido ir, não tem como extravasar esse líquido, não tem como liberar ele. Então esse líquido ele acumula no útero e faz o útero crescer muito de tamanho, podendo correr o risco de ruptura de útero, né? E é por isso que essa forma da doença, ela precisa de uma intervenção cirúrgica urgente, né? Ela precisa fazer uma ovário-salpingo-esterectomia de urgência. Sintomas. Não tem muito sintoma. É uma doença basicamente silenciosa, né? E o tutor, ele geralmente só vai perceber alguma alteração quando a enfermidade já estiver muito avançada. Porque o útero, ele tá lá dentro da cavidade abdominal do animal, não é uma coisa que a gente consegue ver a olho nu, né? Então não tem como o tutor adivinhar que aquele útero ali tá crescendo dentro do cachorro. Então ele só vai perceber quando o cachorro já estiver muito mal, né? Quando já tiver uma piometra, já tiver uma infecção bacteriana, e aí ele vai começar a ter inapetência e alguns outros sintomas. Aí sim o tutor vai perceber e vai levar para o veterinário, né? Mas aí talvez já pode ser muito tarde. Se o tutor for atento e tiver uma noção das coisas, talvez ele pode perceber um aumento de volume abdominal, porque o útero está crescendo, né? Então isso expande a cavidade abdominal, tem uma distensão. A piometra de cérvix aberta, ela já não é tão grave quanto a de cérvix fechada. Por quê? Porque aquele líquido purulento ele pode ser drenado para fora, porque a cérvix está aberta. Então vai ter uma secreção aqui, ó, ou sanguinolenta, mucopurulenta, né? É diferente da secreção da fase de cio, da fase de estro, né? Uma secreção diferente, porque dessa secreção vai ter muco, né? Ela vai ser sanguinolenta, purulenta, é diferente. E os sintomas, né? É essa secreção, que geralmente também ela é fétida, né, por conta do pus, e o animal ele vai se lamber excessivamente nessa região vulvar para poder limpar a secreção. Tem que ficar até atento, porque se o tutor ele não tomar os cuidados necessários, isso aqui pode ser um atrativo para mosca, né? Então podem vir moscas, podem colocar ovos aqui, da berne, da bicheira, né, da míase. Então é bem prestar bastante atenção, né? E essa
doença, o tutor consegue perceber mais fácil por conta dessa secreção. Por isso que ela não é tão alarmante assim. Porque o tutor ele vai conseguir perceber e, né, menos mal que esse líquido purulento ele vai estar sendo drenado para fora, não vai estar sendo retido no útero como na piometra de cervix fechada. Mas ainda assim é uma doença muito grave, viu, gente? Sintomatologia de forma geral inclui letargia, depressão, vômito, distensão abdominal, poliúria, que é o cachorro que faz muito xixi, polidipsia, que é aquele cachorro que bebe muita água, né? Fora alguns outros sintomas que podem progredir para um choque ou para uma morte, principalmente por conta da sepsemia. Porque essas bactérias elas podem levar a uma insuficiência renal aguda, né? Que é uma das principais complicações dessas patologias, que eleva também a taxa de mortalidade a mais de 70%. Então, assim, é bem preocupante. Então, vamos falar de fisiopatogenia, de como é que funciona, o que acontece. Então, a gente já falou, essas patologias elas têm ligação direta com os hormônios do ciclo estral. E essas patologias elas se desenvolvem durante a fase de diestro. Por que durante a fase de diestro? Ora, porque é nessa fase que a gente tem predominância de progesterona, né? Que é o hormônio que está principalmente envolvido na fisiopatogenia dessa doença. Então vamos lá. Progesterona é um hormônio sintetizado pelo corpo lúteo e uma das suas ações, né, porque tem bastante ação, uma delas é estimular a atividade secretória das glândulas endometriais. Essas glândulas endometriais, elas vão liberar bastante secreção, né, que vai resultar na produção e acúmulo de grande quantidade de fluidos dentro do útero. E isso vai propiciar uma infecção bacteriana, porque vai ser um excelente meio para crescimento bacteriano. Então, pode ter uma infecção bacteriana ascendente ali, né, com presença de exudato purulento no lúmen uterino e também com infiltração de linfócitos. Além disso, a progesterona ela tem uma ação sobre o fechamento da cervix, como a gente falou lá atrás, e também inibição da atividade contrátil do miométrio. Então, em caso de piométria fechada, né, que a cervix está fechada, a gente não vai ter a drenagem do fluido e essa atividade também do miométrio diminuída, a gente não vai conseguir fazer contração para expelir esse fluido, então favorece ainda mais modificações estruturais do útero. E também tem o estrógeno, que também vai ter uma ação ali, né? A progesterona é o hormônio principal, mas o estrógeno também dá uma forcinha para essa fisiopatogenia. Por quê? Porque ele é responsável pelo aumento da vascularização e crescimento do endométrio. Então, o estrógeno, que foi liberado lá durante o estro, ele provoca uma hiperplasia do endométrio, né? Ele vai aumentar o tamanho do útero, e ele também favorece o aumento de expressão de receptores de progesterona lá no endométrio, lá no útero. Então, assim, como uma consequência dessa ação sinérgica desses dois hormônios, né, do estrógeno, que favorece receptor de progesterona, e a progesterona que vai lá e estimula as glândulas secretórias, a parede do endométrio ela pode aumentar em até 5 vezes. Ou seja, essa interação de progesterona e estrógeno é responsável pelo desenvolvimento, progressão e severidade da piométria. Em relação ao agente patogênico isolado, o principal deles, né, que é isolado em 90% dos casos, é a Escherichia coli. Mas, além dela, também tem outros que podem ser encontrados, né, como Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, dentre esses outros aqui, mas o principal deles é a Escherichia coli. E, embora essa infecção bacteriana não seja a causa da piometra, né, não seja a causa desencadeante dela, a infecção bacteriana é responsável pelas altas taxas de mortalidade dentre as cadelas acometidas. Então, essa infecção, ela pode levar o animal a óbito por septicemia, porque pode ter uma absorção de toxinas ou de bactérias no sangue, e pode ocorrer também a ruptura de útero, né, que aí levaria a uma peritonite e uma insuficiência renal também. Essa inflamação renal, ela vai modificar alguns fenômenos de reabsorção líquida, porque ela deprime o hormônio antidiurético. E isso vai resultar numa poliúria, né, que é aquele cachorro que faz muito xixi, e polidipsia, que é aquele compensatório, porque ele vai precisar de água. Então ele vai fazer muito xixi, precisa de água, ele vai beber aquele tanto de água, vai fazer mais xixi, vai ficar aquele ciclo, né? Em relação à predisposição, acontece com maior frequência em fêmeas nulíparas, que são aquelas fêmeas que nunca deram cria. Acontece também mais em cães idosos, né, em cadelas idosas, devido à sucessiva transformação do endométrio, né, a cada cio e o tempo de exposição do útero à progesterona, né, então, tipo, são muitos anos.
Anticoncepcionais, aquelas cadelas que os tutores aplicam anticoncepcionais também estão predispostas, porque esses anticoncepcionais, eles são compostos por prostágenos, né, para reprimir ou retardar o cio, e prostágeno, né, tem progesterona, então tá relacionado. Pseudociese, que são aquelas gravidez psicológicas, né, porque na gravidez a gente tem predominância de progesterona, né, então se a cadela ela pensa que ela tá prenha, aumenta as concentrações de progesterona, que também predispõe. Em relação ao diagnóstico, ele pode ser realizado através de exames de imagem, sendo o principal deles a ultrassonografia, que no caso é o ultrassom, porque ele fornece informação sobre o tamanho do útero, espessura da parede, presença de fluido, enfim. Aqui eu peguei uma foto para vocês de um útero que tá no tamanho normal, né? Tá na fase de estro aqui, de estro, no tamanho normal. E aqui um útero com piometra. Ele tá, né, bem aumentado de tamanho. A gente pode ver aqui também que ele fica mais translúcido, né? Fica mais escuro aqui por conta da água, né? Por conta do pus. Então ele fica com a quantidade de água. Aqui a gente tem o ultrassom, né? Mostrando cistos, no caso de hiperplasia endometrial cística. Então aqui a gente tem cisto, olha. O útero também ele tá bem aumentado de tamanho, né? Complexo de piometra com hiperplasia. Aqui a gente tem, que a gente fala de tratamento. O tratamento é principalmente a castração, né? Mais conhecida por nós como ovário salpingo-esterectomia. É o tratamento de eleição porque é potencialmente curativo, porque você vai tirar o útero fora, né? Então você vai tirar aquela influência de hormônios, você vai tirar aquela influência de progesterona. É indicada principalmente para os processos inflamatórios que estão em estágio avançado, cadelas com mais de 7 anos, cadelas idosas, ou para aquelas que não vão ser destinadas à reprodução. E, né, como eu disse lá atrás, a gente tem que ter atenção para caso de piometra cervix fechada, porque precisa dessa castração, dessa intervenção cirúrgica com urgência. Aqui é uma foto, né, do útero com piometra, dá para ver o tanto que ele está distendido, né? Se fosse abrir isso aqui, ia estar por pus. Um outro tratamento também que podem, né, fazer é um tratamento alternativo com antibióticos. Mas para isso é necessário que haja uma estabilidade metabólica, porque o resultado ele não é imediato, né? Também aplica-se injeções de prostaglandina, por quê? Porque a prostaglandina PGF2-alfa é responsável pela lise do corpo lúteo. Então vai diminuir a concentração de progesterona, vai fazer um relaxamento da cervix, né? Vai abrir aquela cervix se estiver fechado, coisa assim. Promove uma contração miometrial para eliminar secreções uterinas com mais eficiência. Pode ser utilizada em cadelas reprodutoras, né, aquelas cadelas que o tutor ele não quer castrar porque, né, ele utiliza ela como cadela reprodutora. Cadela que não apresenta sinais sistêmicos e caso de piometra de cervix aberta, porque de cervix fechada não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. E prestar atenção porque nem sempre o tratamento com antibiótico vai curar o animal, mas na maioria dos casos vai funcionar mesmo como um tratamento paliativo. Bom, aqui eu trouxe um relato de caso da minha cachorrinha, né, da Dolly. Ela tinha 15 anos quando a gente descobriu que ela estava com uma piometra aberta, né, então estava tendo aquela secreção sanguinolenta, mucopurulenta. A gente levou no veterinário e tudo mais. Indicaram, né, a castração, só que como ela já era muito velhinha, a gente ficou com medo dela não aguentar, e não quis castrar ela. E aí foi feito tratamento com antibiótico. Aí usou enrofloxacina, usou também anti-inflamatório, né, Maxicam. Aí teve uma melhora, porque assim, tava no começo de piometra, sabe, nessa época, então teve uma melhora, ela melhorou dos sintomas, né, ela voltou a comer porque ela tava inapetente, ficou bem. Só que aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, essa piometra, ela teve uma recidiva, ela voltou. E aí a minha cachorrinha ela já estava ali com quase 17 anos. E a gente continuou o tratamento com antibiótico, né? A gente não queria castrar, porque ela estava muito velha. A gente achou que ela não fosse aguentar a castração, além de ser muito caro também. Então a gente fez o tratamento com antibiótico, continuou. Só que aí ela não aguentou. Ela já estava muito velhinha também, estava com problema para andar, não enxergava direito. E ela não aguentou o tratamento, né? Ela, assim, de um dia para o outro, ela ficou deprimida, assim, não queria comer. Aí eu fiquei observando ela e ela começou a ficar ofegante. Eu corri com ela pro veterinário, mas assim, ela não aguentou mesmo e veio falecer por conta da piometra. Então, pra vocês verem que realmente é um problema que mata muito cachorro.
Então, para concluir, né, essas transformações do endométrio durante o ciclo estral, principalmente na fase de estro, que tem muita concentração de progesterona, é uma das explicações, né, para essa patologia. Sabe-se também que a administração exógena de prostrágenos, né, aqueles famosos anticoncepcionais para impedir cio das cadelas, pode influenciar muito o desenvolvimento da doença e também câncer de mama, né, gente? Então, é fundamental o nosso papel como médico veterinário em conscientizar as pessoas acerca dos benefícios da castração, né? Porque além de auxiliar na saúde do animal, é a chave para impedir que essas doenças de alta mortalidade, como complexo de hiperplasia endometrial cística, piometra, câncer de mama, acometam as cadelas. Então, assim, gente, realmente a castração é a solução e é muito importante que a gente castre os nossos animaizinhos. E é isso. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Espero que não. É isso, gente.